Fala galera, estamos chegando para mais um episódio da série sobre Vue.js, GraphQL e Node, e hoje no 10º episódio a gente vai falar sobre banco de dados. Essa série tem o apoio da HostGator, que é especialista em serviços de hospedagem. Então se você tem interesse em registrar o seu domínio e finalmente colocar o seu site no ar, clique aqui no link da descrição e descubra tudo que a HostGator pode fazer por você e ainda ganha um desconto exclusivo para quem assiste o canal. Se você ainda não é inscrito, não deixe de se inscrever e principalmente ativar as notificações para ficar sabendo de todas as novidades em primeira mão. Bem, quando o assunto é banco de dados, cada um tem as suas próprias preferências. A minha é pelo Postgre, mas você pode ficar livre para utilizar o banco de dados que você mais gostar. Se você optar pelo Postgre, basta entrar aqui no site e aí em Download, baixar os pacotes de acordo com o teu sistema operacional e seguir o passo a passo de instalação. Uma vez instalado, basta startar o banco e ele vai estar disponível numa porta e é a partir dela que a gente vai se conectar, tá? Bom, eu já instalei, o meu banco já está rodando. E aí a primeira coisa que eu vou fazer é criar uma base de dados. Para isso, eu vou entrar no console do Postgre por meio do comando psql, tá? E vou executar o comando create database namegator. Então o nome da nossa base de dados vai ser namegator. Ó, nossa base de dados está criada e agora a gente já está pronto para começar a criar o nosso esquema e as nossas tabelas. Bom, vou começar criando uma pasta chamada database. Essa pasta vai servir para que a gente possa organizar os arquivos de criação do nosso modelo de dado e também para registrar todas as alterações que a gente for fazendo ao longo do tempo, tá? Então, o primeiro arquivo que eu vou criar vai ser o create.sql. Dentro dele, eu vou criar um esquema. Então, create schema, vou chamar de namegator, tá? Quando eu falo em registrar as alterações ao longo do tempo, é porque imagina só, a gente vai criar esse arquivo inicial, vai executar ele, né? Ou seja, eu vou criar esse esquema, vou criar as tabelas no banco, e uma vez que isso esteja em produção, eu não posso mais executar esse arquivo, eu não vou dropar o esquema, dropar as tabelas, porque eu já vou ter dados. Então, a partir disso, a partir do momento que isso for executado em produção e que a aplicação for para o ar, a gente vai começar a criar arquivos que vão ser responsáveis por fazer alterações. Tá? Muita gente chama esses arquivos de migrations. Então, ao longo do projeto, pode ser que a gente vá mudando o modelo de dado e vá criando esses arquivos. Tá? A primeira tabela que a gente vai criar vai ser a tabela item. Então, dentro do esquema namegator, eu vou criar a tabela item. E aí, essa tabela item, ela vai seguir exatamente a estrutura dos objetos que estão nesse array, no array de items, tá? Porque eu quero mover exatamente o array de items da memória para o banco de dados. E ele é composto por ID, type e description, né? Pode ver que o ID é um número e esse número é muito usado para que a gente possa fazer o delete depois. Então, por isso, eu vou criar o ID como serial, né? Para que a gente possa incrementar. Isso pode variar de banco para banco. Tá? No Postgre a gente pode fazer de várias formas, inclusive dessa forma. O type vai ser do tipo text. Vou também dizer que ele é not null. E description também do tipo text, not null. Tá? Então, uma vez que eu tenha criado essa estrutura básica do meu esquema e da minha tabela, eu vou fazer alguns inserts nela agora, já para deixar os dados carregados. Então, olha só que legal. Eu vou copiar exatamente esses dados aqui do array e vou dar uma mexida. Olha só que legal. Vamos deixar isso numa estrutura de insert. Ó. Vou fechar com parêntese. Vamos torcer para dar certo, né? E aqui, ó que show. Deixa eu fazer o seguinte, ó. Vou pegar até aqui. Vou apagar. Ó. Então agora a gente pode fazer insert into namegator.item. Agora eu vou dizer quais são as colunas, né? Então, type e description. Passando os values. Cuidado aqui, ó. Prefix, sufix e os valores, né? Deixa eu só alterar esse último aqui, só para a gente não quebrar o nosso comando SQL. E aí agora, ó, vou botar um ponto e vírgula, né? Tranquilo? Criamos então o nosso arquivo de criação do nosso modelo de dados e
também eu já estou fazendo alguns inserts, né? Então, uma vez que eu execute isso aqui, eu já vou ter o meu banco de dados pronto para começar a utilizar na nossa aplicação. Para isso, eu vou sair aqui do console. Deixa eu voltar aqui para a pasta raiz. E aí eu vou executar um comando que para o Postgre vai funcionar dessa forma, mas você pode investigar como é que é o comando para o teu banco de dados. Você também pode entrar num Query Analyzer e copiar e colar esse script lá dentro. Tá? Eu vou fazer dessa forma que eu estou mais acostumado, mas cada um faz do jeito que gosta. Né? Então, PSQL-D de database, namegator, -f de file, database/create. Uma vez que eu tenha feito isso, olha só o retorno. Create schema, create table, e aí eu fiz esses 6 inserts. Bom, agora a gente está pronto para, a partir da nossa aplicação, começar a utilizar a nossa base de dados. Bom, então vamos começar criando um arquivo que vai fazer a conexão com o nosso banco de dados. Tá? Vou chamar ele de database.js. Então o database.js ele vai fazer require numa biblioteca chamada pg. Então a gente vai ter que instalar npm install pg --save para que a gente possa registrar no nosso package.json. E aí eu vou pegar o client dessa biblioteca e vou configurar. Então, client igual a new client, vou fazer uma instanciação passando as informações de conexão. Então, user, fica de olho, porque quando você instala o Postgre, pode ser que o próprio instalador te pergunte que usuário você quer definir. Eu deixei como padrão e ficou Postgre sem senha, porque eu estou usando em localhost, tá? Mas dependendo da instalação, pode ser que você altere isso durante o processo. Então, user Postgre sem senha, o host é localhost, a database é namegator e a porta, que também é padrão, é 5432, tá? Mas tudo isso pode ser modificado. Outra informação importante, não é muito legal você deixar no teu código-fonte esse tipo de informação. Então, o mais normal seria colocar em variáveis de ambiente. Tá? No decorrer do projeto a gente pode fazer isso, porque aí você, em ambiente de produção, vai ter determinadas informações de autenticação que são diferentes de um ambiente, por exemplo, de homologação e também da tua máquina. Né? Uma vez que eu tenha criado esse client, vou fazer um connect. E aí, a partir disso, eu vou fazer um client.query e já vou escrever meu comando SQL. Select asterisco from namegator.item. Só isso, bem simples. Tá? Vou registrar um callback aqui, que depois a gente vai, obviamente, alterar. Né? Aqui eu tenho o resultado. E aí, vamos ver o que aconteceu. Só, mais nada, bem simples. Tá? E aí, eu vou fazer um node database.js. Tem o server antes. Database.js. E aí você vê que ele já deu um retorno. E vamos olhar os rows. Olha que legal. Tá vendo que ele já me trouxe todos os rows? Então a gente já tem exatamente o insert que a gente fez. Bom, então a gente já está se conectando no nosso banco de dados e agora a gente vai ter que transformar um pouco esse arquivo para que a gente possa usar dentro do nosso server.js. Bom, então para que eu possa utilizar o database.js em qualquer lugar, eu vou criar um método chamado execute, que é uma função que vai receber a query e os seus parâmetros. Tá? Existem duas formas de utilizar esse método client.query. Pode ser por meio de callback, como a gente fez, que é a forma mais simples, ou por meio da promise que ele retorna. Tá? Vamos começar com callback, depois a gente vai para a promise. Você sabe que eu não posso fazer return has, você já sabe que tem o rows lá dentro, né? Porque a gente já viu aqui que existem os rows. Né? Então, se eu fizer return has.rows, eu vou estar retornando essa função aqui e não a função de fora. Por isso, eu vou fazer um return new promise. Olha lá. É uma function que tem resolve e reject. E aí, a gente vai fazer o seguinte. Resolve has.rows. Se eu tiver um problema, reject error. Você vê que bem simples, né?
Ó. Então, se tem erro, dá um reject na promise, se não, dá um resolve. Essa é a forma mais simples, né? Agora, eu vou passar a query aqui e os values aqui. O callback é o último parâmetro, tá? Então, feito isso, você vê que foi bem simples mesmo, tá? Eu já posso vir aqui no meu server e fazer, então, um const database é igual a require./database, bem simples. E aí, vamos fazer o seguinte, ó, eu vou tirar todos esses parâmetros daqui. Deixa eu fazer o seguinte, vou sair daqui. Ó, repara que já não está vindo mais nada para a tela, né? E agora, ó, não que isso seja uma boa prática ou seja recomendado, a gente vai aos poucos começar a separar essas responsabilidades, tá? Mas eu vou fazer um database.execute, olha lá, select asterisco from namegator.item. E aí, como eu estou retornando uma promise, eu posso marcar essa função como assíncrona, fazer um await, e aí eu posso, a partir disso, pegar os items, e aí eu vou deixar fazer esse filter tranquilo, tá? Sem problemas, e vamos ver o que vai acontecer, ó. Reparou que eu já estou começando a trazer os itens do meu banco de dados? Então, olha só que interessante. Eu já escrevi esse select aqui para ir na minha tabela do banco, trazer os registros, eu já estou sem item nenhum aqui, né? Só não tirei ainda para não quebrar os outros métodos, né? Como o método de save, de delete item. E aí, aqui eu já estou executando a minha primeira query que já está aparecendo na minha aplicação. Então agora na sequência, vamos começar a passar parâmetros para essa query e também implementar o insert e o delete. Bom, vamos começar a passar parâmetros para a nossa query. Então, se eu remover simplesmente esse array.filter e retornar os items, você vai ver que eu vou começar a trazer tanto o prefixo quanto o sufixo nas duas listas, né? Então, agora eu vou fazer um where type igual a S1, vou criar um prepare statement, passando o que? args.type. Então você vê que aqui no segundo parâmetro eu estou passando um array e dentro dele cada um dos parâmetros em ordem, né? Eles vão chegar aqui no client.query no values que a gente criou. Bem simples, tá? Então, feito isso, ó, você vai ver que eu já vou começar a trazer as minhas listas de prefixos e sufixos de uma forma filtrada, tá? Show de bola! Então, agora, você reparou que os domínios não estão mais sendo carregados, porque o meu array de items está vazio. E aí, eu vou tirar esse array de items daqui e vou começar a fazer as queries diretamente aqui dentro do Generate Domains, tá? Então, ó, const items, ó, que está aqui, é igual a await database.execute select asterisco from namegator.item. Você vê, bem simples, tá? Só que aí você repara que a gente começou a duplicar código demais, né? Então, esse é o momento que a gente vai ter que começar a pensar em extrair isso para outro lugar, né? Porque, olha só, repara que dessa forma eu já comecei a trazer aqui também para o Generate Domains os itens diretamente do banco de dados, né? Só que faz mais sentido que eu comece a extrair isso para outro arquivo e eu vou chamar esse arquivo, ó, de service.js. Então tem o meu database.js, server.js e agora service.js. Então eu vou começar movendo, olha só, essa dependência aqui, ó, que é o database, para cá. E aí eu vou fazer um export getItems by type, que é uma function que recebe type. Você vai ver que é um refactoring relativamente simples, ó. Vou tirar isso aqui daqui e vou trazer para cá. Ó, então estou fazendo um return select namegator from, ó, where type igual a S1, passando o type. Vou conectar ele aqui, então service.get items
by type, passando args.type, bem simples, né? E aqui embaixo a mesma coisa, ó. Ctrl X, service.getItems somente. E aí eu vou fazer um exports.getItems, é uma function que faz return database.execute, e aí eu pego os items, né? Então, você repara que aqui eu não estou fazendo um filter, mas não tem problema, mais para a gente ver essa extração, para que eu também não fique com as minhas queries muito misturadas nos meus métodos que são responsáveis por fazer os resolvers do meu GraphQL, senão vai começar a ficar meio estranho, tá? Então, aos poucos a gente vai fazendo isso, tá? Deixa eu ver se eu fiz o import aqui certinho, ainda não fiz. Então, service é igual a require ./service, perfeito, deixa eu ver aqui, service.getItemesByType, service.getItems, perfeito. Ó. Show, então tudo funcionando. E agora a gente já pode partir para fazer, né, os dois últimos métodos, que são o SaveItem e o DeleteItem. Vamos começar com o SaveItem. E aí a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer um await service.saveItem passando o item. Só isso, tá? Agora eu vou fazer então um exports saveItem é igual a function que recebe o item. E aí eu vou fazer um return database.execute insert into namegator.item, então bem similar ao que a gente fez no create.sql, né? Eu tenho type e description e values S1, S2, passando aqui, ó, item.type, item.description. Show de bola. Bom, agora você sabe que eu vou ter que pegar o retorno desse insert. Então eu vou fazer um returning asterisco para que ele faça o insert e já me retorne, porque eu preciso do ID. Eu tenho que retornar esse ID para o front-end para que eu possa fazer o delete depois, né? Então, feito isso, eu vou fazer const new item é igual a service.saveItem e vou fazer o return desse new item. Só que tem o seguinte, esse execute, ele sempre vai me retornar um array, tá? Porque eu posso ter um ou mais elementos sendo retornados, e aí, por conta disso, eu vou fazer um destructuring aqui para pegar apenas o primeiro elemento, tá bom? Então, bem simples, tá? Você pode implementar isso de vários jeitos. Essa é uma forma bem simples, bem objetiva, tá? Show de bola, vamos ver se esse negócio funciona. Ó, você vê que ele está reclamando da falta do async, então vamos colocar o async aqui também. Perfeito. Então vamos lá, ó. Vamos começar então, ó, com travel. Você vê que eu já fiz o insert do travel, posso botar outros, ó, tour. Então, estou inserindo, isso já está indo para o meu banco de dados, vou fazer um refresh aqui para ver se salvou mesmo. Olha lá, ó, travel e tour já estão salvos. Então você vê que a gente já implementou o nosso save item, agora só falta o delete item. Vamos lá. Bom, para o delete item eu vou começar apagando esse items.find e depois o splice, para que a gente vá também diretamente na nossa base de dados. Então eu vou fazer um service.deleteItem, passando o ID, né? E depois vou fazer um return. Esse return não vai fazer muita diferença, tá? Vamos lá. Exports DeleteItem é uma function que recebe o ID. E aí eu vou fazer um database.execute delete from namegator.item, né? Where id igual a S1. E aí eu vou passar o ID para cá. Então você vê que o delete também acaba ficando bem enxuto, bem direto, tá? Então fiz aqui esse delete item, voltei true, tranquilo. Vamos reiniciar. Ó, mesma coisa do async. Então sempre lembra que quando você tem uma função que tem um await dentro, ela tem que ser marcada com async. Ainda bem que o Node está sempre lembrando a gente, né? Vamos tentar apagar então algumas coisas. Ó, vou apagar o tour. Então, viu que eu apaguei o tour? Já saiu daqui, saiu também do meu banco de dados. Ó,
Vou apagar o travel, né? Vamos inserir de novo, ó. Tour, travel, olha lá. Ocean, planets. Então tá vendo que eu estou inserindo, né? Funcionando já no meu banco de dados. Estou apagando também, ó. Fiz o delete. Ele já está tirando os domínios também aqui da minha lista. Então, agora eu já estou fazendo, né, tanto get items by type e save item e delete item. Então, eu já estou interagindo com o meu banco de dados e não estou mais utilizando, ó, aquele meu const items que eu tinha compartilhado com todos os métodos, que era um array. Então, agora a gente já está integrado com o nosso banco de dados. Bom, chegamos ao final de mais um episódio, eu espero que vocês tenham gostado. Essa série tem o apoio da HostGator, que é especialista em serviços de hospedagem. Então, se você tem interesse em registrar um domínio e finalmente colocar o seu site no ar, clica aqui no link da descrição e descubra tudo que a HostGator pode fazer por você e ainda ganha um desconto especial para quem assiste o canal. Se você ainda não é inscrito, não deixe de se inscrever e principalmente de ativar as notificações para ficar sabendo de todas as novidades em primeira mão. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo episódio.